Olá, turminha do quarto ano. Preparadas para mais um dia de aula? Nossa aula de hoje será de matemática e nós vamos aprender divisibilidade. Então, façam a agenda de hoje, 27/8/2020. Conteúdo: divisibilidade. Atividade, página 137. Então, nós vamos entender quando um número é divisível por outro. Abram o livro de vocês na página 135, tá? Para um número ser divisível por outro, primeiro a divisão tem que ser exata, ou seja, o resto tem que ser zero. Então, agora vamos ver alguns critérios da divisibilidade por 2. Vamos usar algumas regrinhas que vai facilitar a compreensão de vocês. Então, vamos ver a divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 quando ele é par. E quando é que o número é par, tia? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 é par. Por exemplo, 38. 38 termina em 8. Então, ele é um número par. Então, ele é divisível por 2. A tia vai fazer a divisão aqui só para comprovar a regrinha, tá? 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. Baixo o 18. 18 dividido por 2, 9. 9 vezes 2, 18. Então, olha só. Não sobrou o resto, o resto foi 0, tá? Então, 38, ele é divisível por 2. Por quê? Porque ele é par. Então, um número divisível por 2, ele tem que ser par e a divisão tem que ser exata. Então, essa é a regrinha da divisibilidade por 2. Agora, vamos ver a divisibilidade por 3. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos é um múltiplo de 3. Então, nós vamos somar os algarismos do valor absoluto e se o resultado for um múltiplo de 3, então o número é divisível por 3. Eu posso dividir por 3. Vamos relembrar o que é múltiplos. É o produto obtido ao multiplicar esse número por outro número. Por exemplo, 135. A regra está dizendo o quê? Que eu vou somar os algarismos no valor absoluto e se o resultado for um múltiplo de 3, então o número é divisível por 3. Vamos somar um número no valor absoluto. 1 mais 3 mais 5. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 9. Eu encontrei o resultado 9. Então, 9 é múltiplo de 3? Sim, por quê? Porque 3 vezes 3
é igual a 9. Então, para eu chegar à divisibilidade por 3, eu vou somar os números absolutos e se ele for múltiplo de 3, ele será, assim, divisível por 3. E agora vamos ver a divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Por exemplo, 120 e 135. 120, ele é terminado em 0. 135 é dividido em 5. Então, esses números são divisíveis por 5. Diz a regra que todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. A tia vai fazer a divisão só para comprovar a regra. 120 dividido por 5. 2 vezes 5, 10. Vai sobrar 2. Baixo quem? O 0. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Agora vamos ver 135. Dividido por 5. 2 vezes 5, 10. Vai sobrar 3. Vou baixar quem? O 5. 35 dividido por 5, 7. 7 vezes 5, 35. Então, 120 e 135 são divisíveis por 5. Por quê? Porque terminam em 0 e em 5. Então, todo número que termina em 0 e em 5 são divisíveis por 5. E agora vamos ver os múltiplos de 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos é um número múltiplo de 9. Então, a divisibilidade por 9 é muito parecida com a de 3, só que o de 3 são múltiplos de 3 e os de 9 são múltiplos de 9. Por exemplo, 3.213. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou somar os valores absolutos. 3 mais 2 mais 1 mais 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 3, 9. Então, esse número aqui, 3.213, é divisível por 9. E o 9 é múltiplo de 9? Sim. Por quê? Porque 9 vezes 1 é igual a 9. Então, a regra de divisibilidade por 9 é: eu somo os números absolutos e se ele for múltiplo de 9, ele é divisível por 9. E agora vamos ver a divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 quando ele termina em 0. Exemplo, 150 dividido por 10. Vamos usar aquela regrinha que a tia ensinou de cortar o 0. 150 dividido por 10 é igual a 15. Então, todo número terminado em 0, ele é divisível por 10. O 150 também é divisível por 2. Por quê? Porque a divisibilidade por 2 são números terminados, são números pares, terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. E o 150, ele termina em 0. O 150, ele também é divisível por 5. O que é que diz a regra da divisibilidade por 5? Todo número terminado em 0 e 5 é divisível por 5. Então, turminha, os critérios da divisibilidade estão aqui para facilitar a compreensão de vocês.
para evitar que vocês façam diversas divisões para comparar a divisibilidade, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho o conteúdo. E qualquer dúvidas nós vamos tirar nas aulas de tira dúvidas, tá bom? Agora vocês vão pausar o vídeo e vão fazer a atividade da página 137. Depois nós retornaremos com a correção. E agora nós vamos fazer a correção da página 135. Primeira questão. Pinte os números divisíveis por 2. Tia, eu tenho que fazer todas as divisões? Não, vamos usar a regrinha da divisibilidade por 2. O que é que diz a regrinha? Número divisível por 2 quando ele é par. Então, quais são os números pares? Os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, vamos ver qual desses números são pares. O 1307 é um número par? Não. O 75 é um número par? Não. O 86 é um número par? Sim. O 150 é um número par. O 2904 é um número par. Por quê? Porque o 86 terminou em 6, o 150 terminou em 0, 2904 terminou em 4, o 600 é um número par porque terminou em 0, e o 708 é um número par porque terminou em 8. Então, a divisibilidade por 2 é quando o número é par. 2. Ligue ao 5 os números que são divisíveis por ele. Então, nós vamos analisar quais são os números que são divisíveis por 5. O que é que diz a regra da divisibilidade por 5? Que todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. Então, os números que são divisíveis por 5 é 45, porque termina em 5, 60 porque termina em 0, 90 termina em 0 e 205 porque termina em 5. 3. Cerque com uma linha os números divisíveis por 10. O que é que diz a regra da divisibilidade por 10? Todo número terminado em 0 é divisível por 0. Então, vamos analisar quais são os números que são terminados em 0 e que são divisíveis por 10. Quais são eles? 40, 100, 150, 90 e 400. Quarta questão. No quadro abaixo, indique com um X alguns dos divisores de 315, 540 e 906. Então, na quarta questão, eu vou ver cada regra da divisibilidade por 3, por 5, por 2 e por 10. 315, ele é divisível por 3? Sim. Ele é divisível por 5? Sim. Então, marca um xizinho no 3 e no 5. Tia, por que ele é divisível por 3 e por 5? O que é que diz a regra do 3? Eu vou somar os valores absolutos e se o número for múltiplo de 3, ele é divisível por 3. E o 5, todo número terminado em 0 e em 5 é múltiplo de 5. 540, ele é divisível por 2? Sim, porque ele termina em 0 e ele é um número par. Ele é divisível por 3? Sim, porque se eu somar os valores absolutos vai dar 9. 9 é um múltiplo de 3. Ele é divisível por 5? Também, porque ele termina em 0. 906, ele é divisível por 2? Sim, porque ele termina em 6 e é um número par. Ele é divisível por 3? Sim, ele também é divisível por 3, porque se somarmos o número absoluto, ele vai dar um múltiplo de 3. Então, turminha, eu espero que vocês tenham feito a correção direitinho. Coloquem no livrinho de vocês a data
e a palavrinha corrigido, tá? Como sempre fazíamos na nossa sala. Nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho o conteúdo. Qualquer dúvida que restar, qualquer dúvida que ficar, nós teremos os plantões Tira Dúvidas justamente para isso, para tirar as dúvidas de vocês, para que ninguém fique com dúvida, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.